Fala, pessoal! Muito boa noite a todos. Como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos embora. Povo, sejam bem-vindos, tá? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Antes de tudo, quero deixar uma palavrinha rapidamente, como sempre faço, no início da aula de hoje, sobre disciplina, tá? Sobre disciplina, gostaria de falar para vocês que, muitas das vezes, é simples, né? É fácil, é prazeroso, ver a parte do brilho, da nomeação, quando você chega, mas muitas das vezes as pessoas não enxergam os teus bastidores, né? Então, quem te enxerga no palco, né, muitas vezes não viu o que você fazia no seu trabalho de bastidor. Né? E quem pensa, né, que eu simplesmente surgi no Serviço Público Federal e não tive uma história antes disso, está muito enganado, né? Porque antes de chegar, como falei, ao palco, a gente passa pelos bastidores, e nos bastidores é doído, é sofrido, é ralado, né? Hoje, está recebendo os parabéns aí, como a Rafaela me parabenizou, por mais uma nomeação. Obrigado, viu, Rafaela? É muito bom estar ouvindo isso, né? Mas eu também já ouvi. Cara, tu não passa nada, tá achando há quanto tempo? E aquele concurso? Como foi? Passou não? Deu errado? Ô, fulano passou, hein? Fiquei sabendo que fulaninho passou no primeiro concurso. Fiquei sabendo que ó, um amigo da prima de um vizinho passou aí no primeiro concurso que fez, passou estudando um mês. Deve estar lá você, estudando um mês, ao mês, a dois, um ano, 2 anos, e não conseguiu passar ainda. E pensa, cara, será que vai chegar a minha vez? E eu estou para dizer nessa noite para vocês que vai sim, pessoal, tá? Vai sim, vai chegar a vez de vocês, assim como chegou a minha vez, assim como chegou a vez de tantos outros guerreiros. Quem esteve aqui na aula passada viu a presença, pôde perceber a presença de Henrique. Para mim foi uma grata surpresa. Tá? Henrique foi meu aluno da PMPE, ele que fazia as artes dos meus alunos. Tá? E ele entrou na aula, e quando ele entrou, eu disse, cara, tu tá fazendo o que aqui? Tu não precisa mais disso. Ele botou para rir, porque Henrique tá lá, no curso de formação da PMPE. E aí ele falou sobre o curso, estava lá, falou que estava estudando para a prova, entrou na aula só para dar uma palavra de motivação para a galera. E eu disse, pessoal, é isso aí. Um dia desse, esse cara era estagiário. Era estagiário. Chegou para mim com um chororô dizendo, professor, eu não consigo pagar as suas aulas, eu não consigo pagar para estudar para o senhor, mas eu gosto das suas aulas. Tem como ele ajudar de alguma forma? E eu disse, tem sim, cara. Ele falou, sou estagiário, não tem como, tal. E ele veio me ajudar, e aí, em troca, ele participava de todas as minhas aulas. E aí, ele recebeu todas as minhas aulas, todas as aulas gravadas, todos os meus materiais, sempre mandava para ele, sempre ajudava ele, tirando as dúvidas dele, também me ajudava bastante. Então, e o cara conseguiu passar, pô. O cara era estagiário, ganhava 400 conto, ele disse, professor, eu ganho 400 reais, 500 reais, e eu não estou conseguindo pagar a sua aula. Agora, daqui a poucos meses, vai ser nomeado policial militar do estado de Pernambuco, vai botar mais de 5 contos no bolso, com a nova tabela 2026, tá? E é isso que eu digo para vocês. Persistam, continuem, porque vai valer a pena, tá? Vai valer a pena. Depois, os parabéns, aquelas palavras de será que deu certo? Ou e aquele concurso, não deu não? Vão ser substituídos pelo parabéns pela nomeação. Eu sempre acreditei em você, eu sempre botei fé em você. Então, continue, pessoal. Persistam, porque vai valer a pena. Eu costumo dizer, e é até uma frase bem clichê, né? Que a dor é passageira, né? Mas o cargo é para sempre, cara. O cargo é para sempre. Você não está estudando aqui para pegar um diploma no final do curso, não. Você está estudando para um cargo que vai trazer proventos e benefícios para o resto da tua vida. Tá? Então, vale a pena, tá? Vale a pena todo o suor, todo o sacrifício. Vale a pena se abdicar de muitas coisas, de prazeres momentâneos, para poder ter algo melhor lá na frente. Tá? Então, vale a pena tudo isso. E saibam que a disciplina é uma ponte. Enxergue a disciplina como uma ponte que vai levar os teus sonhos às tuas realizações. Tá? É só com a disciplina que você vai chegar lá. É com a persistência, é com a luta diária, é se dedicando, é fazendo um pouco todos os dias, bem feito, vai fazer você chegar lá, no teu objetivo, tá? E é bem melhor sofrer hoje com a dor da disciplina do que amanhã com a dor do arrependimento de ter visto todos os seus amigos passando no concurso e você ficou para trás, tá? Então é isso, essa é a palavra inicial. Vamos embora, vamos para cima e que a farda vem, meu povo, a farda vem, tá? Logo mais vocês vão estar aí, portando aí a arma de fogo de vocês, honrando a farda de vocês,
e vão estar dando orgulho para a família dos senhores, tá? Então, naquele dia da formatura dos senhores, quando os senhores verem a mãe de vocês, o pai de vocês, os familiares de vocês abraçando, chorando, se emocionando, você vai lembrar dessa hora e vai dizer, cara, realmente valeu a pena, tá? Vai valer a pena, pessoal. Continue. Beleza? Simbora, então, aulinha de hoje, legislação extravagante. Vamos lá. Meu povo, aula de hoje, legislação extravagante. Trouxe vários bisus para vocês, vários esqueminhas que realmente vão facilitar a vida dos senhores, tá? Diferentemente das últimas aulas, essa aula terá uma dinâmica diferente, tá? Essa não será uma aula de resolução de questões, a gente vai fazer uma aula de teoria, tá? Então, quem tiver com sono aí, já pegue aquele cafezinho, já pegue aquele energético para despertar, porque a aula de teoria tende a ser um pouco menos dinâmica do que uma aula de questões, tá? Então, hoje, a gente vai abordar uma das leis extravagantes mais cobradas em prova de concurso, tá? Principalmente em concurso de guarda municipal. E eu até estranhei, né? Até falei com meus alunos isso, quando saiu o edital da GCM de Paulista, não veio no Estatuto dos Armamentos, né, na lei. E no edital. E eu falei para os alunos, cara, é muito estranho, não tem Estatuto dos Armamentos para uma prova de guarda municipal. Depois teve a retificação e tá lá, tá? E é essa lei que a gente vai abordar hoje, o Estatuto dos Armamentos. Lei extremamente cobrada em prova e que tem passado atualmente, na verdade, de um tempo para cá, por uma forma de cobrança diferenciada. Se você voltar um pouco no tempo, as leis extravagantes, lei de drogas, Estatuto dos Armamentos, por exemplo, elas tinham uma forma de cobrança em prova, que era a parte de crime, a parte criminal da lei. Então, com muita frequência, as bancas só cobravam aquela parte. Hoje, as bancas têm invertido cada vez mais essa lógica. Têm cobrado cada vez mais a parte geral das leis. Por quê? Porque elas têm percebido que é ali onde está o maior calo do concurseiro. Porque o concurseiro, muitas vezes, estuda a parte geral, a parte criminal, esquece a parte geral, que hoje é tão importante quanto a parte criminal. Tá? E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai iniciar uma série de aulas e vou gravar sobre o Estatuto dos Armamentos. Tá? Hoje a gente vai fazer a primeira aula. Tá? Hoje a gente vai gravar a aula sobre o Estatuto dos Armamentos, a parte introdutória. Vamos ver aquela parte geral, vamos ver ali a diferença entre posse de arma de fogo, e as competências do SINARM, a regra geral, que é a proibição do território nacional da arma de fogo, e as exceções em que permitem esse porte de arma de fogo no território nacional, tá? Bem como vários bisus na veia que realmente vão salvar vocês. Tá? Então, se atentem, principalmente, a essa parte dos bisus na veia, dos esqueminhas, que por muitas vezes podem derrubar alunos desavisados, tá? Que não vão ter acesso a essa aula, mas você, que vai ter acesso a essa aula, não pode errar esse tipo de questão. Beleza? Simbora, então? Vamos começar a nossa aula sobre o Estatuto do Desarmamento. Tá? Estatuto do Desarmamento, como eu já falei para vocês, a maioria das bancas adoram cobrar essa legislação. Costumo dizer que é a terceira mais cobrada, na maioria das bancas. Obviamente, cada banca tem a sua predileção, mas na maioria das bancas é a terceira mais cobrada. Beleza? Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Vamos ver. Vamos iniciar o estudo dessa lei falando sobre o SINARM, que é o Sistema Nacional de Armas. Professor, que danado é isso? Vamos ver? Logo no artigo 1º, da lei, a lei inicia falando sobre o SINARM. Tá? Diz assim, ó, o Sistema Nacional de Armas, SINARM, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. Tá? Então, para quem não sabe, SINARM é o Sistema Nacional de Armas, e vocês vão ver, a partir dos próximos slides, as competências do SINARM, que basicamente está no sentido de cadastrar, de registrar. Tá? Então, essas palavras vão te remeter ao SINARM, e a gente vai ver a partir do próximo slide. Vamos lá. Sistema Nacional de Armas, SINARM, artigo 2º, diz assim, ó, ao SINARM compete identificar as características e propriedade de arma de fogo mediante cadastro. Tá? Então, assim, pessoal, memorizem essa palavrinha aqui, ó, cadastro. Essa palavra é extremamente importante quando a gente fala em SINARM. Tá? SINARM é um sistema que ele serve para quê? Para fazer cadastro. Bom, SINARM é um sistema que faz cadastro. Beleza? Dentre outras competências. Mas a principal competência do SINARM é fazer cadastro.
Aqui no inciso primeiro, ele está cadastrando as características e propriedade de arma de fogo. Então, se você tem uma arma de fogo, você vai ter o seu registro, o registro da sua propriedade junto ao SINARME, assim como eu tenho aqui, ó. Uma das minhas armas está aqui, registro do SINARME. Beleza? A outra não está aqui. Deixa eu ver o documento aqui. Não estou. Não estou, mas essa aqui, registro no SINARME. Beleza? Inciso segundo. Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Mais uma vez, a palavra que aparece é cadastrar. Se liguem, pessoal. Se ligam no macete. Inciso terceiro. Cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal. Tá? Primeiro bizu aqui, tá? Ó, cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal. Pessoal, quem vai expedir as autorizações de porte e renovação? Polícia Federal. Quem é que faz esse cadastro? SINARME, tá? Porque a função do SINARME é cadastrar. Beleza? Principal função do SINARME, cadastrar. Inciso 4. Cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais. Inclusive, as decorrentes de fechamento de empresa de segurança privada e transporte de valores. Mais uma vez, a palavra, ó, cadastrar, aparece aqui. Tá? Inciso 5º, identificar as modificações que alteram as características ou funcionamento de arma de fogo. Então, pessoal, aqui não temos a palavra cadastrar, mas percebam, se eu tenho uma arma de fogo e eu altero uma das características de funcionamento da arma de fogo, o SINARME, que é quem cadastra, quem faz o registro dessa arma de fogo, precisa saber as alterações que eu produzi na minha arma de fogo. Porque quem é responsável pelo cadastro é o SINARME. Então, se tiver modificações nessas características de funcionamento da arma de fogo, quem é que precisa saber? O SINARME, que é quem cadastra essa arma de fogo. Porque, percebam, se essa arma de fogo está cadastrada lá, como uma 9mm, e aí eu faço uma alteração dela e transformo ela para .40. Cara, o SINARME precisa saber dessa munganga que eu fiz, tá? Então, o que eu fizer na minha arma, o SINARME precisa saber, porque quem cadastra essas armas de fogo é o SINARME. Consigo compreender? Então, percebam, cadastro é feito pelo SINARME, identificar essas modificações que alteram as características de funcionamento de arma de fogo também é competência do SINARME. Tranquilos? Consigo compreender até aqui? Sim, professor, tudo ok. Sim? Ok. Vamos lá. Professor? Inciso 6º, integrar no cadastro os acervos policiais já existentes. Quando o SINARME foi criado, já existia cadastro de acervo policial. Então, as PMs, as polícias civis, já tinham os seus registros de arma de fogo. E aí, o SINARME tem essa função de integrar nesse cadastro os acervos policiais já existentes. Tá? Então, o SINARME tem que pegar esses acervos já existentes, né, com o surgimento da lei em 2003 e criação do SINARME, o SINARME tem que pegar esses cadastros já existentes anteriormente e integrar no seu sistema. Tá? É basicamente isso. Continuando as competências do SINARME. Mais uma vez, pessoal, a palavrinha mágica aparece. Cadastrar. E aí talvez você diga, professor, então fica fácil. Toda vez que aparecer cadastrar, eu vou lá e coloco SINARME. Apareceu cadastro, cadastrar, cadastramento, eu coloco SINARME. Cuidado. Nem todas as vezes. Tá? Nem todas as vezes eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, inciso 7. Cadastrar as apreensões de arma de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. Então, teve a apreensão de arma de fogo, quem cadastra? SINARME. Tá? Então, SINARME é como se fosse o IBGE, tá? SINARME é como se fosse o IBGE, que sai cadastrando tudo. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver se a Atman tá aí. A Atman tá indo, tá? Porque ela tá aí, ela sabe. Piada interna, tá? Piada interna aí pra quem me conhece. Então, ó, o SINARME é como se fosse o IBGE. É o cara que cadastra, tá? Então, vamos lá. Inciso 8º. Cadastrar os armeiros em atividade do país.
bem como conceder licença para exercer a atividade. Beleza? Então, cadastrar primeiro, Sinarme também. Beleza? E aí eu vou até contar essa piada interna, porque ajuda vocês na fixação, tá? Na fixação do conteúdo. Tem um amigo meu, tá? Lá de Porto Velho, quem não sabe, eu tô morando em Porto Velho. Tem um amigo meu, lá em Porto Velho, solteiro, tá? E a gente apelida ele de BGE, tá? A gente apelida ele de BGE. Porque ele é o cara que ele vai pro rolê, né? E ele aborda geral, aborda todo mundo e cadastra, tá? Aqui, ó, nome, WhatsApp, Instagram, nome, cadastro, tá? Então imagine o Sinarme como esse meu amigo que tá lá no rolê e faz o quê? Cadastro. Então tudo que tiver em relação a cadastro, você vai lembrar do Sinarme, tá? Quase tudo. Há ressalvas e vou mostrar para vocês. Beleza? Pessoal, é um amigo, pessoal. Eu não sei de onde vocês estão tirando que essa informação não é de um amigo meu, tá? Isso aí é de um amigo meu, lá de Porto Velho. Eu posso, inclusive, provar. Tem o nome dele, eu não vou provar porque fica estranho, né? Não posso compartilhar essas informações aqui numa aula, né? Sobre outras pessoas. Né? Mas é um amigo meu, tá? Saibam disso. Vamos lá. Mais uma vez, cadastrar. Mediante registro do WhatsApp, registro do Instagram, não. Registro os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de arma de fogo, acessório e munição. Então, mais uma vez, Sinarme, cadastrar. Beleza? Beleza, então. Inciso 10º. Cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raiamento e microestiramento de projetil disparado, conforme marcação e teste obrigatoriamente realizados pelo fabricante. Então, assim, para quem não sabe, os canos das armas de fogo, eles possuem um raiamento, tá? Um raiamento que é como se fosse a impressão digital da arma de fogo, tá? Então, todo cano de arma de fogo ele tem um raiamento. Então, ele serve para que ao policial ou portador da arma de fogo efetuar um disparo, o cano ele vai deixar no projetil as impressões daquela arma de fogo. Então, através da munição, você consegue identificar de qual arma ela partiu, tá? E a identificação desses canos, dessas armas, vão estar onde? No Sinarme, tá? O Sinarme que faz esse cadastro e essa identificação desses canos, dessas armas. Beleza? Tranquilos? Massa, então. Inciso 11, informar às Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de arma de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. Tá? Então, não basta o meu amigo ir lá cadastrar as babies, ele precisa manter esse cadastro atualizado. Tá? Então, percebam, pessoal. Ó, se liga. Vimos aqui as competências do Sinarme, tá? E eu volto aqui, ó, ao slide anterior para você perceber. Apenas no inciso 5º é que não aparece a palavra cadastro ou cadastrar, beleza? Mas vocês conseguiram entender que faz parte da parte de identificação, quando há identificar as modificações, na verdade. Acho que quando o Sinarme precisa identificar as modificações que existem em arma de fogo. Porque quem cadastra ele, então se tiver alguma alteração, ele precisa saber dessas alterações, tá? No mais, tudo é cadastrar. Cadastrar a apreensão de arma de fogo, cadastrar armeiros, cadastrar os canos das armas, tá? Então, cadastro é com o Sinarme, beleza? Façam essa associação do meu amigo, coloquem lá, ó, o amigo do professor Robson. Até bota o professor Robson aí para ajudar na fixação. Pode até colocar, professor Robson, Sinarme é igual ao professor Robson. Para ajudar na fixação, obviamente, que não sou eu, né? Obviamente não sou eu, mas se ajuda você a fixar o conteúdo, coloca aí, tá? Beleza? Tranquilo, então? Vamos lá, então. Parágrafo único. As disposições desse artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas. Então, ó, o que a gente acabou de ver não se aplica a Forças Armadas. Quem é Forças Armadas, pessoal? Quem é Forças Armadas no Brasil? Marinha, Exército e Aeronáutica. A mãe. É a mãe. Marinha, Exército e Aeronáutica. Ou Marinha, Aeronáutica e Exército, tá? É a mãe. Quem são as forças auxiliares no Brasil, pessoal? Corpo de Bombeiro e Polícia Militar. Perfeito. Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Tranquilos? Massa, então.
Então, não vai se aplicar ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar, assim como não vai se aplicar às Forças Armadas. Então, eu tenho uma arma registrada no tal APM, né? Quando dizem que um dia eu fui da PM, se eu fui de verdade, eu não me lembro, mas falaram que um dia eu fui PM, né? Tem umas fotos aí, inclusive, perdida. Então, nessa época, né, sofrida, eu cadastrei uma arma, tenho uma arma registrada junto à PM. Então, essa arma está registrada onde? No banco de dados da PM. Tá? No banco de dados próprio da PM. Beleza? Agora, para facilitar e sintetizar de vez o que a gente acabou de ver e passar para vocês os bizus referentes às competências do SINARME, impedir que vocês venham errar questões bestas de prova e venham querer derrubar vocês com questãozinha lesa. Não, vocês não vão cair, né? Por quê? Vocês não têm o quê? O bizu na veia, tá? Bizu na veia que é aquele esqueminha, aquele macete que vai matar a pau o que a gente acabou de ver aqui, tá? Vamos ver. Competências do SINARME no Estatuto dos Armamentos. Então, percebam, pessoal. Toda vez que aparecerem as palavras, tem até um erro de concordância aí, ó, há palavras, tá? Mas são as palavras. Vou corrigir logo agora, porque quem sabe faz ao vivo, depois estão aí tirando um print, postando no Instagram, e eu saio como analfabeto da história, né? Então, já vou corrigir aqui. Então, ó. Pessoal, saiu o slide para vocês ou tá aparecendo ainda? Saiu, né? Saiu, professor. Tá, vou recolocar. Saiu. Lá. Vamos lá. Bidu na veia. Que é aquele esqueminha para salvar a vida de vocês. Competências do SINARME no Estatuto do Desarmamento. Quem é o SINARME? Aquele amigo do professor Robson, lembram? Tá? Mais conhecido como IBGE lá em Porto Velho. Vamos lá. Todas as vezes que aparecerem as palavras cadastro, cadastrar, cadastramento, vocês vão lembrar de quem? Do SINARME. Todas as vezes que aparecerem essas palavras, estaremos diante de uma competência do SINARME. Então, tatue isso na tábua do seu coração. Apareceu cadastro, cadastrar, cadastramento, SINARME. Beleza? Tranquilo. Massa. Professor, vai ser sempre assim? Aí seria bom demais para ser verdade, né? Pessoal, temos duas exceções. Apenas duas exceções e fica muito fácil para vocês lembrarem. Percebam. Ressalvado o que está previsto nos artigos 25, parágrafo 3º, e artigo 34A, parágrafo 1º. Beleza? Print foto, para quem quiser, tá? E para quem puder e quiser passar, dá aquela moral pro prof lá no Instagram. Reza a lenda que quem não posta, não forma, né? Quem não posta, não passa. Porque a lei da semeadura vai atingir você no dia da prova, você não vai lembrar desse bizu, se você não postar. E tem um bizu também. Você tira a foto e um print de um slide como esse, fica salvo na galeria do teu celular, tu vai perder isso aqui, tu não vai nem lembrar mais. Quando você posta lá no Story, no Instagram, o que acontece? Fica lá no teu registro de Stories. Então, a qualquer momento, você vai lá e pode acessar. Tá? Então, fica tranquilo para vocês acessarem isso daí. Tá? Até mesmo porque, para vocês lembrarem, outras pessoas conhecerem o professor Robson e a gente fazer mais aulas dessas gratuitas para vocês. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Vamos lá. Tenta reconectar ele, Gui. Tá tudo funcionando normal. Tá normal aqui. Deve ter problema. Alô. Não, cara, não é o teu microfone. É o teu... Não, pegou, agora tá funcionando. Valeu. Beleza, desliga o microfone, por favor. Tá. Vamos lá. Continuando. Print foto para quem quiser, avançando. Vamos ver essas exceções que eu falei para vocês. Então, regra geral. Vocês gostam, né? Regra geral. Apareceu cadastro, cadastrar, cadastramento. Você lembrar de quem? SINARME, né? SINARME. Beleza? Massa. Do amigo do professor. Isso. IBGE. Beleza? Tranquilo, então. Vamos embora. Cadastramento de arma de fogo doadas. Tá? Pessoal, na parte de cadastramento de arma de fogo doadas, também aparece o SINARME. Mas cuidado, porque aqui aparece também o outro sistema que nós temos de cadastramento de arma de fogo. Que sistema é esse, pessoal? Sigma.
Sistema de SIGMA. gerenciamento militar de Militar armas. de armas, exatamente, tá? Vamos ver. Artigo 25, parágrafo 3º. O transporte das armas de fogo doadas será de responsabilidade da instituição beneficiada, que procederá seu cadastramento no SINARME ou no SIGMA, tá? Vai proceder o cadastramento no SINARME ou no SIGMA, beleza? Detalhes aqui desse slide. Vou doar arma de fogo. Quem vai fazer o transporte sou eu? Não, né? Quem está recebendo a doação da arma de fogo é que ficará na responsabilidade do transporte. É aquela coisa, né, pessoal? Deu, tá dado, tá na mão do delegado, né? Então, quem recebeu a arma que se responsabiliza pelo seu transporte. E quem vai fazer o cadastramento dessa arma, desse termo de doação, dessa nova propriedade? SINARME ou SIGMA? Dependendo se a arma é de fogo de uso permitido ou de uso restrito. A gente vai ver um pouco sobre isso. Pessoal, vimos a primeira exceção, que não é uma exceção, né? Por quê? Falei para vocês que temos duas exceções onde a competência, quando aparece a palavra cadastro, cadastramento ou cadastrar, temos a exceção aqui onde não é apenas do SINARME, porque aqui também aparece o SINARME, tá? Também é o SINARME, mas aparece também o SIGMA. Beleza. Mas existe uma exceção, de verdade, além dessa daqui, que é o Banco Nacional de Perfis Balísticos, o BNPB, que foi incluído no Estatuto do Desarmamento com o pacote anticrime. Está lá no artigo 34A, que diz assim, ó, artigo 34A, parágrafo 1º. O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo o quê? Cadastrar arma de fogo e armazenar características de classe e individualizadoras de projéteis e estojos de munição deflagrados por arma de fogo, tá? Pessoal, temos 3 agentes aqui possíveis se aparecerem na prova de vocês, falando de cadastrar, cadastramento ou cadastro. Quem são? O SIGMA, o SINARME e o BNPB, o Banco Nacional de Perfis Balísticos. Então, se aparecer cadastrar, cadastro, cadastramento, só pode ser um desses 3. Professor, fiquei na dúvida na hora da prova. Não lembrei, esqueci de tudo que o senhor falou. Vai no SINARME. Porque a chance de você acertar o SINARME é muito grande. Porque o SINARME só não está aqui no artigo 34A. Nas demais hipóteses, onde aparece a palavra cadastrar, cadastro ou cadastramento, o SINARME vai estar. Tranquilos? Então, vocês têm que lembrar. Quando tiver essa situação aqui do Banco Nacional de Perfis Balísticos, aí sim, tem aqui a palavra cadastro também. Quando tem a parte de doação de arma de fogo e o registro dessa doação, tem lá SINARME e tem SIGMA. Nas demais hipóteses, meu povo, acerca do registro de arma de fogo. Tá? O registro de arma de fogo está previsto onde? Artigo 3º, que fala que é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Artigo 3º, é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente, tá? E muitos podem pensar, professor, então, se o cara é policial, ele ainda assim vai ter que ter registro de arma de fogo? Ou a funcional dele, que é o porte, vai permitir ele portar qualquer arma de fogo sem precisar de registro? Negativo. Tá aqui, estou cobrindo aqui as informações, tá? Tá aqui um dos registros que eu tenho de arma de fogo, tá? Esse documento, pessoal, ele também cai em prova, o nome desse documento, que é o CRAF, tá? Escrevam aí, eu vou escrever aqui para vocês, ó. É o CRAF. É o Certificado de Registro de Arma de Fogo. É o CRAF, tá? O Certificado de Registro de Arma de Fogo. Tranquilos? Então, é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Então, no Brasil, não há essa possibilidade de ter uma arma de fogo legal sem registro. Professor, como é que as armas entram aqui sem registro? Tem muitas armas sem registro aí no Brasil. Entram através das nossas fronteiras, oriundas de países que não obrigam o registro dessa arma de fogo. Tem países que, para você comprar uma arma de fogo, basta você comprar na loja, ter sua nota fiscal comprovando que ela é sua e acabou. Tá? Então, não precisa de registro nenhum. E essas armas passam a nossa fronteira, chegam aqui e nunca foi registrado em lugar nenhum.
Tá? Então, por isso que há muitas armas aí espalhadas na mão do crime sem registro. Viu? Então, exemplificando para vocês, ou melhor, esquematizando para vocês. Beleza? Vamos lá. Esquematizando para vocês. Registro de arma de fogo. Temos registro de arma de fogo de uso permitido e registro de arma de fogo de uso restrito. Meu povo, as armas de fogo de uso permitido serão registradas onde? Pela Polícia Federal? Serão registradas no SINARME. Tá? As armas de fogo de uso restrito serão registradas no SIGMA, que está vinculado ao Comando do Exército. Tá? É basicamente isso daqui. Arma de fogo de uso permitido, SINARME. Arma de fogo de uso restrito, SIGMA. Cuidado com o detalhe. Ó, eu vou voltar aqui no slide para você ver. Ó. O texto da lei fala serão registradas no Comando do Exército. Tá? Comando do Exército. Ah, professor, por que você não trouxe SIGMA? Vou explicar para vocês. No slide seguinte. Print foto para quem quiser desse slide e a gente já avança para o seguinte. Renato vai lembrar do amigo, né? Pois é. 2 amigos, 3 amigos que eu tenho lá que são terríveis. Viu, Renato? Lembra dos 3, são terríveis. Cara, não são fora. Viu? Bora lá. Esquematizando para vocês, pessoal. Vamos lá. SINARME e SIGMA são os 2 sistemas que nós temos para registro de arma de fogo. O que é o SINARME, professor? O SINARME é o Sistema Nacional de Arma de Fogo. Tá? Sistema Nacional de Armas. E o SIGMA é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Tá? Beleza? Lembrando que esses sistemas registram arma de fogo. Não venha você cair na besteira da prova, que eles registram também armas de airsoft, armas de chumbinho. Não, arma de fogo. Beleza? A gente está falando do Estatuto de Desarmamento. Estatuto de Desarmamento se aplica aqui. Arma de fogo. Acabou. Tranquilos? Massa, então. SINARME, pessoal. O SINARME ele é instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal. Tá? Então, vamos puxadinho lá da PF. O SIGMA é instituído no Ministério da Defesa, no âmbito do Comando do Exército. Vou colocar um acento aqui, ó. Exército. No âmbito do Comando do Exército. Tá? Então, assim, a lei fala diretamente que o registro de arma de fogo de uso restrito será no Comando do Exército. Tá? Mas o sistema que abriga esse registro é o SIGMA. Tranquilos? 2 ministérios. Ministério da Justiça e Ministério da Defesa. Abaixo do Ministério da Justiça vai estar lá a Polícia Federal, assim como as outras polícias da União. Abaixo do Ministério da Defesa está lá as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Tá? No Comando do Exército fica lá o SIGMA. Na Polícia Federal fica o SINARME. Conseguiram compreender, pessoal? Sim? Sim? Massa. Respondendo a pergunta do Guerreiro. Professor, entendi. Arma de fogo de uso permitido, SINARME. Arma de fogo de uso restrito, SIGMA. Mas qual é a diferença entre arma de fogo de uso permitido, arma de fogo de uso restrito e, mais ainda, o que é arma de fogo de uso proibido? Respondo para vocês. Pessoal, arma de fogo de uso permitido são aquelas armas de fogo que não são armas utilizadas pelas forças de segurança, tá? Pelas forças de segurança ou forças armadas. Arma de fogo de uso restrito são justamente essas armas. Como, por exemplo, o 9mm que eu tenho aqui. Então, ó, 9mm, tá aqui o Brasil da República, vou cobrir a numeração, mas tá aqui o Brasil da República. Ó. Não sei se dá para ver, mas tá aqui o Brasil da República. Então, ó, arma de fogo de uso restrito, SIGMA. Via de regra, vai ser registrado no SIGMA, beleza? O que são essas armas de fogo? Armas privativas das forças de segurança, como 9mm, como 40, como fuzil, que está no SIGMA, via de regra. Arma de fogo de uso permitido são as armas com frequência utilizadas, que podem ser utilizadas por particulares, que têm porte de arma, que podem ser utilizados pelas empresas de segurança, como aquele velho 38, né, 38 canela seca, a pistola 380, por exemplo. Então, via de regra, serão registrados no SINARME. A diferença está basicamente aí, nos calibres. Tem calibres que são mais fortes, que são
privativos das forças de segurança e das forças armadas, tem calibre mais fracos que são abertos, né, para outras pessoas, como os particulares que trabalham na segurança privada, por exemplo. Beleza, professor. E arma de fogo de uso proibido? Adivinha? É proibido, tá? Então, são armas de fogo de uso proibido, aquelas são proibidas no Brasil. Não pode ter. Nem Forças Armadas, professor. Nem Forças Armadas. Nem as polícias, nem as polícias. Tá? Um exemplo é arma caseira, professor? Sim. A arma caseira é um exemplo dessas armas, tá? Outro exemplo. Armas de fogo disfarçadas de objetos inofensivos. Não sei se vocês já viram na internet aí. O cara tem uma carteira que é uma arma de fogo. O cara tem um celular que dispara, que é um celular fake que dispara a munição. Tá? Então, esse tipo de arma são armas proibidas no Brasil. Armas incendiárias, tá? Não pode. Então, armas proibidas, nem as Forças Armadas podem ter. Armas de uso restrito, Forças Armadas, Força de Segurança, restrito a determinada categoria. Armas de uso permitido são permitidas até para trabalhadores da iniciativa privada. Então, o pessoal da segurança privada, transporte de valores, e por aí vai. Tranquilo, pessoal? Conseguiu compreender? Ô, professor, tem uma dúvida. Diga. Arma de fogo de uso permitido com a numeração raspada se torna arma de fogo de uso proibido? Excelente pergunta. Não é objeto da aula de hoje, mas eu vou responder, tá? Sim, não que se torna, mas se equipara. A lei fala que equipara-se a arma de fogo de uso restrito a uma arma de fogo de uso permitido com a numeração raspada. Então, se eu tenho uma arma de fogo de uso permitido e eu raspo a numeração dela para tentar dificultar a sua identificação, a legislação pressupõe que ela ela vai ter a mesma penalidade que uma arma de fogo de uso restrito. Tranquilo? Beleza? Massa, então. Então, vamos embora. Mais alguma dúvida? Não? Bora baixar a mão, tá, guerreiro? Vamos lá. Print foto para quem quiser. Aí, um ótimo slide aí para vocês jogarem lá no Instagram. Divulgar o prof, marca a gente lá no @robson.ferreira_oficial. Quero agradecer, inclusive, aos guerreiros que já fizeram isso. A Andresa. Por enquanto, só a Andresa. Por enquanto, estou vendo que só a Andresa, tá? Por enquanto, estou vendo que só a Andresa, tá? Só a Andresa que vai passar. Vai lembrar dos macetes e vai passar, tá? Então, os demais vão esquecer. Diga o Instagram do senhor aí, professor, que eu cheguei atrasado para me seguir lá o senhor. Bota aí. @robson.ferreira_oficial. Beleza? Vou botar aqui o slide anterior, para quem quiser tirar um print, uma foto, joga lá. Ó, vai esquematizado, bonitinho, para vocês lembrarem. Tem outra aqui, ó. Beleza? Simbora, então. Avançando. Se não temos dúvidas, temos o quê? Dívidas, né? Avançando. Agora, pessoal, vamos falar sobre a aquisição de arma de fogo. É aqui que a galera começa a se ajeitar na cadeira. Eita, vou poder adquirir uma arma de fogo, né? Pode. Posso mesmo, professor? Pode. Bora ver a previsão? Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender os seguintes requisitos. Arma de fogo de uso permitido, né? Ah, professor, para adquirir a de uso restrito. Você é da sua segurança, das Forças Armadas? Não. Você é CAC? Não. Não vai adquirir. Ah, professor, eu tenho vontade de adquirir uma arma de fogo, mas eu não integro essas forças armadas, as forças de segurança, nem sou CAC. Para quem não sabe, CAC é a sigla para colecionador, atirador e caçador. Tá? Então, se você é CAC, é possível que você também consiga adquirir arma de fogo de uso restrito. Beleza? Os demais que querem adquirir arma de fogo, se liga na dica. Se liga na dica. Quer adquirir arma de fogo? Primeiro bizu. Precisa de quê? Declarar a efetiva necessidade. Tá? Então, você vai escrever lá para a PF e dizer, ó, eu tenho necessidade de ter uma arma de fogo por esse motivo. É a primeira coisa. E aqui onde vem 90% das negativas. A PF vai olhar e vai dizer, tem necessidade não. Tá? Tem necessidade não. Ah, professor, mas eu moro no bairro perigoso. A PF tem a polícia militar para isso. Negado. Tá? Ah, mas eu preciso porque eu já trabalhei de vigilante. Precisa mesmo, não precisa não. Já trabalhou, não trabalha mais. Ah, mas eu trabalho de vigilante ainda. Não. Está previsto na lei que só o pessoal da segurança privada só durante o serviço. Negado. Então, o problema todinho está nessa palavrinha aí, pessoal, nessa expressão. Efetiva necessidade. Tá? Passou da efetiva necessidade, o resto vai. O resto é mais tranquilo. Agora,
conseguir mostrar, provar para o PF que você precisa ter uma arma de fogo, é que é complicado no Brasil. Beleza? Mas então, além da efetiva necessidade, você precisa ter o quê? Comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidos pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, e não está respondendo a inquérito policial ou processo criminal, que poderão ser fornecidos por meio eletrônico. Então, passou da efetiva necessidade, tem isso aqui, beleza? Se você for um cara ficha limpa, tá tranquilo. Além disso, a apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e residência certa. Então, tem que ter o trabalho certinho, bonitinho, tá? Não adianta você dizer, não, eu não trabalho não, eu vivo da minha arte. Não, tem que ter uma ocupação lícita e tem que ter uma residência certa, beleza? Além disso, comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica. Então, você vai ter que fazer um curso, uma prova de tiro, com instrutores certificados pela PF, e vai ter que fazer um psicotécnico para provar que você tem condições de portar, de manusear com arma de fogo. Beleza? Isso só para ter o quê? Para adquirir arma de fogo. Eu falei portar erroneamente, na verdade, só para adquirir. Adquirir, entenda como posse. Tá, pessoal? Posse. Ó, vou até escrever aqui para vocês. Ó. Adquirir, entendam como posse. Então, professor, qual a diferença entre posse e porte? Posse para ter em casa ou no trabalho. Se você for o dono da empresa. Casa ou trabalho. Posse. E porte? Porte, qualquer lugar do território nacional. Tá? Porte é o que eu tenho. Qualquer lugar do território nacional. Rapidinho, deixa eu concluir. Qualquer lugar do território nacional. Ah, professor, mas eu vou viajar de avião. Ah, não. Você vai levar tua pistola, vim do norte para aqui do Nordeste. Tá aqui. Ah, professor, mas eu vou entrar numa casa de show. Porte nacional. Entra. Ah, professor, mas eu vou entrar numa festa. Entra também. Porte nacional. Tá? Porte nacional de arma de fogo. Então, porte é uma coisa. Posse é outra. Posse, só dentro de casa. Local de trabalho. Porte, qualquer lugar do território nacional. Beleza? Tranquilos? Pode falar, Guerreiro. No caso, para portar, é correto afirmar que só o pessoal do artigo 144 da CF? Não. Tá? Não, a gente vai ver quem pode portar arma de fogo. Beleza? A gente vai ver mais na frente. A exigência de velado, sim, né? Tem essa exigência aí de ser velado, mas as situações que você vai precisar. No estatuto mesmo não tem essa exigência, tá? No estatuto mesmo não tem essa exigência de arma ser velada. Mas o bom senso rege isso, que a arma tem que ser velada. Mas se precisar sacar, vai responder porque sacou arma de fogo, porque expôs arma de fogo? Não, de jeito nenhum. Eu estou no meio da rua, transitando. Passou 2 caras na moto, por mim, deram a volta. Já vou botar na mão aqui já. Eu vou responder por crime porque eu saquei minha arma de fogo? Não. Ah, mas se for 2 cidadãos, o problema são deles. Tô nem aí. Eu saquei, e aí, para me resguardar, para me defender. Para me resguardar. Se for cidadão, passar direto, e geralmente, quando eles veem, eles passam direto mesmo, se tornam cidadãos mesmo sem ser, aí eu vou e guardo. Normal. Então, não existe o crime de expor arma de fogo, né? Não. Então, se precisar expor para se resguardar, vai expor, não tem problema nenhum. Beleza? E uma dica para vocês, pessoal. Dica de ouro. Na verdade, são 2, né? Primeiro, é a seguinte. Não tenham medo de sacar. Saquem primeiro. Tô na dúvida. Saque. Saque primeiro. Saque primeiro. Não espere o mala sacar primeiro, não. Saque primeiro. Fique em condições primeiro. Tá? Segunda dica, também só saque se tiver condições de atirar. Se tiver coragem, se tiver culhão para atirar. Se não tiver, nem atire. Nem saque. Tá? Nem saque. Que paisano hoje, não vou dizer paisano, mas maloqueiro hoje está cada vez mais folgado. E eu já vi várias situações do cara ir para cima do policial e o policial perder a arma de fogo e morrer com a própria arma. Então, 2 bichos para vocês. Né? Primeiro, se precisar sacar, saque. E segundo, só saque se tiver coragem de tirar. Tá? Aviso para vocês aí mais na frente. Mas quero me atentar para esse detalhe aqui. Ó. Posse e porte, para vocês não confundirem na hora de vocês. Tá? Posse e porte. Como é que eu memorizo isso, professor? Bisu na veia. Bisu na veia, e aí as meninas vão entender aí, os meninos também vão entender, todo mundo vai entender. Né? Todo mundo vai entender. Posse versus porte
de arma de fogo. Qual é a diferença? É simples, pessoal. Posse, como eu falei, é para você usar em casa. E porte, é na rua. Vocês vão lembrar disso aqui, ó. Posse tem S, de casa. E porte tem R, de rua. Tá? Então, uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é para casa, outra coisa é para rua. Beleza? Então, não vamos confundir isso daí para não termos problema. Ah, você tem um posse. Posse é caçolão. Porte é aquela coisa mais bonitinha, mais diferenciada, tá? Beleza? Então, posse, porte, a diferença tá aí. Tranquilos? Massa? Print foto para quem quiser e vamos embora. Um outro detalhe, pessoal, tá? Lembrando para vocês. Falei para vocês o seguinte: posse pode ser em casa ou local de trabalho, né? Pois é. E aí, caminhoneiro e taxista começaram a ingressar na justiça. Dizendo o quê? Meu caminhão é o meu local de trabalho. E o taxista? O meu táxi é o meu local de trabalho. Entrar na justiça? Não, eu quero ter o meu porte de arma de fogo. Ou melhor, eu quero ter a posse de arma de fogo enquanto estiver dentro do meu veículo, que é o meu local de trabalho. Já que a legislação prevê que se eu estiver no meu local de trabalho e eu for proprietário da minha empresa, eu posso ter arma de fogo. Eu sou proprietário do meu táxi. Eu sou proprietário do meu caminhão. Quero ter. O STJ disse, ó, negativo. Aí não, tá? Aí não. Veículo, seja ele qual for, em trânsito, se alguém tiver com arma de fogo dentro do veículo, não vai caracterizar posse, vai caracterizar porte. Então, não entenda um porte como uma arma na cintura, tá? Não. Se tiver dentro do carro que você está, porte de arma de fogo. Beleza? Tranquilos? Massa. Tranquilos? Dúvidas? Professor, tem a questão também do certificado de registro e autorização de porte, né? Que é para diferenciar de posse e porte. Perfeito, perfeito. Excelente colocação, né? Tá? Na posse, nós temos o CRAF. Certificado de registro de arma de fogo, posse. O porte é uma autorização para portar arma de fogo extramuros, tá? Fora da tua casa ou do teu local de trabalho. Aí aqui você precisa, via de regra, no Brasil, ter um porte funcional. Via de regra, você só vai poder portar uma arma de fogo se você tiver... se o teu cargo justificar o teu porte de arma de fogo, tá? Via de regra é isso, tá? Existem algumas outras situações? Existe, mas via de regra é isso aqui. Beleza? Até o porte de trânsito que existia para os CACs, acabou, né? Que os CACs poderiam, né, portar a arma, meio na cintura e se deslocar do clube de tiro para casa, de casa para o clube de tiro, se qualquer hora do dia. Acabou. O governo Lula, quando Lula entrou, Lula já revogou esse decreto, não, acabou palhaçada, né? Palhaçada, obviamente, para ele, né? Mas acabou palhaçada, isso aí, no CAC não vai poder circular com a arma na cintura, não. É isso. Beleza? Seguindo, então. Sobre a aquisição de arma de fogo ainda. Artigo 4º, parágrafo 1º, prevê o seguinte: o SINARME expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos. Nós vimos lá nos 3 incisos, né? Em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível a autorização. Então, ó, repetindo, o SINARME expedirá autorização de compra da arma de fogo após atendidos os requisitos. Nós vimos os requisitos. Em nome do requerente. Então, ó, se você conseguir a posse de arma de fogo, conseguir o seu CRAF, o CRAF vai estar no seu nome, beleza? Vai estar no nome do proprietário da arma de fogo, tá? E para a arma indicada, ou seja, um CRAF, uma arma. Se você tiver 10 armas, você vai ter que ter 10 documentos desse aqui, 10 certificados de registro de arma de fogo, tá? Um CRAF, uma arma. É a identidade da arma, beleza? E é intransferível. E aí já um bizu para você, ó. Isso aqui é intransferível, tá? Tanto a arma quanto o documento. E se você transfere para alguém, bizu, tá? Se liga aí, ó. Não é aula ainda da parte criminal, mas já faço bizu para vocês. Se alguém utiliza da sua arma de fogo, sem ter autorização para isso, sem ter o registro no seu nome, né? Ele vai responder pela posse ou porte de arma de fogo, tranquilamente. Beleza? Massa, então. Se você pega a sua arma e entrega para alguém, tome, use, bota na cintura e use. Tanto você
quanto a pessoa que fez o uso da arma de fogo vai responder pelo crime, tá? Então, isso daqui, pessoal, é coisa séria, tá? Isso aqui é coisa séria. Não vai estar passando por aí, quando você tiver passar pronto, entrar no seu carro público, não vai estar dando vacilo e estar passando por arma para os outros, não, tá? A pessoa que pegou a arma vai responder e você também vai responder pelo mesmo crime. Tranquilos? Isso é intransferível. Isso aqui é seu. Sua responsabilidade. Beleza? Conseguiram compreender? Sim? Top, professor, top. Então vamos avançar. Parágrafo 6º. Diz assim, ó. A expedição da autorização a que se refere o parágrafo 1º será concedida ou recusada com a devida fundamentação, no prazo de 30 dias úteis. Prazo é importante? É. Independente da lei que você estiver estudando, se tiver prazo, é importante. Por quê? Porque prazo enche os olhos do examinador preguiçoso. É muito fácil elaborar uma questão de prazo. Se a banca coloca lá que a expedição da autorização de arma de fogo ou a recusa tem que ser concedida em 15 dias úteis, uma galera vai marcar 15 dias úteis. Então, é muito simples, basta trocar um número. Então, memorizem, 30 dias úteis, tá? Esses 30 dias vale para quê, professor? Vale para o órgão se pronunciar. Então, tipo, você vai lá, solicita, você chama de fogo, e a PF passa ali, ó, 3 anos para analisar a tua solicitação. Negativo, não pode. Ela tem que avaliar ali, seja para conceder ou para recusar em 30 dias úteis. Ou concede ou recusa. Não pode ficar ali protelando e tu ficar, beleza, e aí? Eu solicitei mais nada, não saiu nada até agora. Não, tem que sair alguma coisa. Em 30 dias úteis, tem que sair. Ou concedendo ou recusando. Não dá para ficar segurando esse processo ad eterno, não. Beleza? A contar de quando? Da data do requerimento. Fez o requerimento, conta-se 30 dias úteis. Beleza? Lembre dos úteis também, tá? Tranquilos? Massa, então. Ainda sobre a aquisição de arma de fogo, o parágrafo 8º prevê o seguinte: estará dispensado das exigências constantes no inciso 3º. O que é que está previsto no inciso 3º, pessoal? Capacidade técnica e capacidade psicológica. Na forma do regulamento, o interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido que comprove estar autorizado a portar arma com as mesmas características daquela a ser adquirida. Então, aquela coisa. Quero adquirir uma outra arma de fogo. Eu já tenho uma arma de fogo. Já tenho uma 380. Quero adquirir um 38. Eu preciso fazer curso de tiro novamente. Sou 38 sim, né? Na verdade, 38 sim. Vai mudar de pistola para revólver. Mas eu tenho uma 380. E vou adquirir outra pistola 380. Mesmas características. E aí, eu vou e solicito a PF. Faz sentido eu ter que fazer curso de tiro novamente, prova de tiro novamente e psicotécnico novamente? Não, não faz. Então, se você vai adquirir uma nova arma de fogo, e ela possui as mesmas características da que você já tem, não precisa de capacidade, demonstrar capacidade técnica, que você já demonstrou, e aptidão psicológica. Não precisa. Então, são as exigências constantes aqui no inciso 3º. Beleza? Volta lá para você ver. Ó. Aqui, ó. Capacidade técnica e aptidão psicológica. É o que está previsto no inciso 3º. Beleza? Ó. Inciso 3º, vou até escrever aqui para você. Capacidade técnica e quê? E aptidão psicológica. Beleza? Tranquilos? Sossegado? Conseguiu compreender? Sim? Massa, então. Então vamos embora. Eu tenho uma morena e tenho uma loira dessa aí, tá? Uma morena e uma loira. Para quem não sabe, a minha loira é essa daí. Então, é bom variar, né? Tem uma loira, uma morena. Tem 2 opções, né? Estou falando de pistola, tá, pessoal? Pistola. Beleza? Mulher não é para variar. Mulher tem que ser única. Pistola a gente pode ter 2, né? Beleza? Cássia, não entendi. Robson, não entendi. A graça. Não entendi a graça de vocês. Não, isso não era para ser uma piada. Vamos lá.
Aquisição de munições. Meu povo, para adquirir munições, eu tenho uma 380, um HC Plus, aquela que eu mostrei para vocês. Eu posso chegar lá e dizer, ó, para quem não conhece, ali em Recife, Senhora das Armas, ou aqui em João Pessoa, o Arsenal. Posso chegar lá na Senhora das Armas ou no Arsenal e comprar munição de 38? Não posso. Pode não. Professor, munição é policial. Não posso. Posso comprar de ponto 40? Não posso. Professor, munição é policial. Não posso. Porque eu não tenho ponto 40. Eu tenho 9mm e 380. Tá? Então, é isso que a gente vai ver agora. Se liguem. Artigo 4º, parágrafo 2º. A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma. Claro, pô. Se eu não tenho um fuzil 5.56, para que eu vou comprar munição 5.56? Não faz sentido, tá? Então, somente poderá ser feita no calibre correspondente. A arma que você tem registrada, CRAF. E na quantidade estabelecida no regulamento dessa lei. Então, ó, existe quantidade também. Essa quantidade que é em prova, se a tua prova, se o teu edital, que é a regra da maioria dos editais, cobra apenas estatutos de armamento, não pode cobrar, porque essa quantidade está estabelecida em regulamento, em decreto, tá? Então, existe uma quantidade que é estabelecida para CACs, existe outra quantidade que é estabelecida para policiais, tá? Mas aí está previsto em decreto. Eu não lembro exatamente, ao certo. Se eu não me engano, hoje, é isso mesmo. Hoje, para policiais, munição de defesa, são autorizadas 50 munições apenas por ano. Tá? 50. Nesse governo. No governo anterior, Bolsonaro, o policial podia comprar 500 por ano. Tá? CAC eu não lembro, ao certo. CAC eu não lembro. Mas CAC, se eu não me engano, era 10 mil, era uma quantidade bem, era 5 mil, algo assim. Aí depois, agora no governo Lula também diminuiu. Mas esse decreto não importa para vocês se ele não estiver expressamente previsto no edital. E aqui já trago um bizu para vocês. Que eu já vi acontecer na prática. Tá? Para quem não sabe, fiz formação na Polícia Penal de Pernambuco. E lá tinham várias pessoas subjúdice. Por conta de quê? Se liguem. Várias pessoas estavam subjúdice por conta de uma questão do Estatuto de Armamento. Na verdade, a questão não era do Estatuto de Armamento. Era uma questão do decreto que regulamentava o Estatuto e que a banca cobrou na prova. Poderia cobrar? Não, mas cobrou. O pessoal entrou com recurso. A banca anulou? Não. Qual era a banca? Sebrasp. Ela anulou a questão? Não anulou a questão. Ela manteve a questão, que cobrava um conhecimento do decreto, e prejudicou uma porrada de gente. Inclusive eu, que não sabia também a resposta. Eu errei essa questão. Como eu não precisava dessa questão, eu não judicializei. Eu não precisava, eu ia para todo jeito, beleza, não vou judicializar, porque se eu judicializar, vou ficar subjúdice, aí é complicado. Aí eu não vou judicializar, beleza. Quem estava de fora desse concurso por conta de uma questão foi chuva de ação judicial. E o juiz concedeu, eliminar para todo mundo fazer a formação. Por quê? Porque a banca não poderia cobrar questão do decreto, que é o regulamento da lei, ó. O regulamento da lei, o decreto. A banca não poderia cobrar o decreto se não estava previsto no edital. Se está previsto apenas estatuto, a banca tem que cobrar só o estatuto. Beleza? Então, só um aviso para vocês. Caso isso aconteça com os senhores, com as senhoras, e vocês ficarem de fora por conta dessa questãozinha, aí vale a pena judicializar. Vale a pena. Vai ter dor de cabeça? Muita. Vai gastar dinheiro? Bastante. Mas vai conseguir. Beleza? Tranquilo, pessoal. Conseguiu compreender? O meu cafezinho já ficou gelado aqui. Beleza, então. Sigamos. Vamos falar agora sobre comercialização de arma de fogo. Comercialização de arma de fogo, que é o sonho do brasileiro, né? Chegar numa loja e poder escolher e comprar arma de fogo em prateleira, né? Qualquer brasileiro não pode fazer isso. Você, quando você tiver concursado, se você nunca entrou numa loja de armas, né, você vai ter a oportunidade de chegar na loja de armas, olhar, provar, ver, comprar. Tá? E comprar sua arma de fogo. Mas em breve, mais à frente. Primeiro, paguem a etapa de vocês, passem pelo processo para depois conseguirem esse feito, né? Então, para muitos é o sonho. Para muitos, o sonho é só passar no concurso e botar dinheiro no bolso. E dá tudo certo.
Para outros, o sonho é vestir a farda, porque sempre sonha com isso. Para outros, é portar arma de fogo. Tem gente que, inclusive, que nem precisa do carro, nem precisa estar no cargo, tem condições financeiras suficiente para se manter e ganha até mais do que no cargo público, mas quer entrar no órgão para poder ter o porte de arma. Tá? Então, cada um tem seus motivos, né? Cada um tem seus motivos para poder ingressar no serviço público. Mas, de fato, quando vocês ingressarem no concurso policial de vocês, vocês vão conseguir adquirir a arma de fogo de vocês. Beleza? Amém, igreja? Artigo 4º, parágrafo 3º, diz assim: a empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também a manter banco de dados de todas as características da arma e cópia dos documentos previstos nesse artigo. Então, a empresa ela vai ter que ter esse registro dessa arma e ter que fazer essa comunicação à autoridade competente. Isso aqui é bem tranquilo e bem intuitivo de acertar em prova. O parágrafo 4º prevê o seguinte: a empresa que comercializa arma de fogo, acessórios e munições, responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade, enquanto não forem vendidas. Então, não é porque eu tenho uma loja de arma de fogo que eu não tenho responsabilidade pelo que está ali. Ah, não, aqui está esperando a venda. Está num limbo aqui, onde não é meu nem teu. Não. É igual regra geral, de propriedade, de direito civil. Se está na sua loja, você adquiriu, é sua. Enquanto você não vende, a responsabilidade é sua. Então, as empresas que comercializam arma de fogo, acessório e munição, são responsáveis por esses itens e respondem legalmente por essas mercadorias. Beleza? Tranquilo? Então, não existe essa situação de ficar num limbo ali, não é meu nem teu, não. É da empresa e ela responde por isso. Beleza? Inclusive, existe um crime previsto para o diretor de uma empresa que não comunicar o extravio de arma de fogo. A autoridade competente. Que crime é esse, pessoal? Rapidão. Se a empresa de transporte de valor, se uma loja de arma de fogo deixa de comunicar o extravio dessa arma de fogo, o responsável por essa empresa, ele vai responder pelo crime de omissão de cautela. Tá? Qual a outra situação prevista em lei para o crime de omissão de cautela? Que é o que está previsto no caput do artigo. Porque é o que eu falei até agora, é o que está previsto lá no parágrafo único. Está previsto lá no caput. O que está previsto lá? Ninguém sabe dizer? Outra questão hipótese de deixar criança ou deficiente mental, né? Perfeito. Não necessariamente criança, né? Menor de 18 anos, né? Então, se eu deixar de vacilo e uma pessoa menor de 18 anos se apodera da minha arma de fogo, ou um deficiente mental se apodera da minha arma de fogo, eu respondo por omissão de cautela, tá? Ah, professor, mas se eu deixo minha arma de fogo, se você deixa a sua arma de fogo em cima da mesa, aí sua mãe tá ali, ó, pega a arma, vai limpar a mesa, pega a arma do canto e bota no outro. Se eu vai responder por omissão de cautela, não, né? Não tem omissão de cautela. Porque ela não é menor de idade nem deficiente mental. Então, para que haja crime de omissão de cautela, tem que haver esses requisitos, tá? Então, via de regra, estou em casa, um ciclo de familiar, a pessoa já me confiança. Via de regra, fica em qualquer lugar, em cima da mesa, em qualquer lugar. Só tem adulto mesmo, ninguém vai mexer nisso aqui, tá? Então, fica em qualquer lugar, tá tudo certo. Fica fácil certo. Estou aqui na sala, fica perto de mim na sala, tá tudo certo. Estou no quarto, vai ficar perto de mim no quarto. É isso. Tem criança? Aí não. Tem criança na casa, aí eu boto na cintura, boto na camisa e fico com ela. Ou tranco no cômodo, porque é responsabilidade. Tá? Vamos lá. Seguindo. Artigo 4º, parágrafo 7º. O registro precário, a que se refere o parágrafo 4º, prescinde do cumprimento dos requisitos dos incisos 1, 2 e 3 desse artigo. O que é registro precário? É um registro temporário, tá? Então, se houvesse uma concessão do registro temporário, ele vai dispensar tudo aquilo ali. Beleza? São os requisitos que a gente viu nos incisos 1, 2 e 3. O que mais? Parágrafo 5º. A comercialização de arma de fogo, acessório e munição, entre pessoas físicas, somente será efetivada mediante autorização do SINARME. Então, entre pessoas físicas, vou comercializar. Quem é que precisa autorizar? O SINARME.
Por isso que, via de regra, o que é feito? São feitos termos de doação. Então, para driblar muitas vezes a autorização de SINARM, o que as pessoas fazem? Ó, eu vou fazer um termo de doação aqui de arma de fogo, é mais simples do que pedir a autorização de SINARM. Então, beleza, normalmente é isso. Porque para comercializar em pessoas físicas, eu sou policial, colega policial também, quero vender minha arma para ele. Via de regra, precisaria de autorização de SINARM. Aí, o que se pratica, né, normalmente? Termo de doação. Ó, tu me paga e eu faço o termo de doação para você, tá? E aí, obviamente, vai ter que ser registrado, mas não precisa dessa autorização prévia, tá? E para comercialização, tá? Eu faço o termo de doação, obviamente, espero todo o trâmite para depois você ter acesso à arma do fogo, beleza? Tranquilos? Massa, então. Seguindo, então, falando sobre registro de arma de fogo. Meu povo, tem muita coisa para a gente ver ainda, tá? Registro de arma de fogo, artigo 5º. É aquilo que eu falei para vocês, esse documento aí, ó. Que eu mostrei para vocês, é esse documento aí. É o CRAF, Certificado de Registro de Arma de Fogo. Ele terá validade em todo o território nacional e autoriza o seu proprietário a manter arma de fogo exclusivamente no interior da sua residência. Pessoal, isso daqui despenca e prova. Despenca e prova. Dizendo que quem tem o CRAF, quem tem o certificado de registro de arma de fogo, pode portar a arma de fogo em todo o território nacional. Não. Tá? Não. Autoriza o proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior da sua residência. A validade é todo o território nacional. Então, qualquer lugar do país que você tiver uma residência e você quiser manter a sua arma, você vai manter. Ah, professor, mas eu quero levar de uma residência para outra. Aí você vai ter que solicitar, junto à Polícia Federal, o chamado porte de trânsito. Vai solicitar o porte para levar de uma residência para outra. Por quê? Porque o certificado, ele é nacional. Então, qualquer residência do território nacional, você vai ter aí o seu CRAF. Tá? Você pode ter o CRAF, melhor, reformulando. O seu CRAF, ele tem validade em todo o território nacional. Então, se você tem residência em qualquer parte do território, você vai poder manter a sua arma de fogo em qualquer uma dessas residências. Tá? Não vai poder ficar transitando entre elas. Para isso, você precisaria ter, a cada trânsito, autorização da PF, porte de trânsito para isso. Beleza? Ó, autoriza o seu proprietário a manter a sua arma de fogo exclusivamente. Pessoal, eu, sendo vocês, destacaria na tábua do coração de vocês a palavra exclusivamente. Porque, via de regra, quando essa palavra aparece em prova, geralmente a questão está errada, né? Mas nesse caso aqui vai estar certo. Porque é exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal pelo estabelecimento da empresa. Então, se você for o dono, titular, ou responsável pela empresa, você pode ter, sim, pode ter arma de fogo ali dentro daquela empresa, que você é titular ou responsável. Beleza? Então, só no interior da residência ou só na empresa, no seu local de trabalho, desde que você seja titular ou responsável. CRAF é para isso. Lembrando da situação, entendimento do STJ, caminhoneiro, caminhão é meu local de trabalho. Esquece, não pode. Táxi é meu local de trabalho. Também não pode. Conseguiram compreender, pessoal? Sim? Tá tranquilo isso aqui? Artigo 5º, parágrafo 1º. O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do SINARM. Pessoal, já vi trocentas questões de prova dizendo o seguinte: o certificado de registro de arma de fogo será expedido pelo SINARM e será precedido de autorização da PF. Tá? Então, pessoal, não é por aí. Quem vai expedir o documento é o órgão, é a PF, é a Polícia Federal. Quem vai expedir o teu CRAF é a Polícia Federal. Tá vendo aí o brasão aqui, ó? Não vai ter o brasão do SINARM, não, pelo amor de Deus, não vai ter nem moral, tá? Nem moral para mostrar um CRAF desse. Aqui, ó. Aqui, ó, brasão da PF. Quem vai expedir é a PF. Quem vai autorizar? É o SINARM. Tá? O SINARM autoriza, mas quem vai expedir é a Polícia Federal. Então, pessoal, não confundam. Print, foto, registro aqui, mas não confundam na hora da prova. Quem expede o documento? Polícia Federal. Vocês vão lembrar da seguinte forma, pessoal. Quando vocês vão tirar a identidade de vocês, quem é que expede a identidade de vocês? Detran. Identidade. A identidade não é do Detran que é feito? Não, CNH que é Da Detran. Polícia Civil, né? Polícia Civil. Polícia Civil, tá? Você lembrar, a identidade, o RG, quem emite? É a Polícia Civil. Ora, isso faz por associação. Se a Polícia Civil é quem vai autorizar, quem vai expedir
o meu documento de identidade, por associação, a Polícia Federal é que vai expedir o registro de arma de fogo. Quem vai expedir o documento é a polícia. Quem expede o documento é a polícia, tá? Polícia Civil expediu o teu RG. A Polícia Federal vai expedir o teu CRAF. Amém? Sim ou não? Amém? Amém, tá? Então, o Civil expediu o teu RG. A Polícia Federal vai expedir o teu CRAF. Mas quem é que autoriza antes? É o SINARM, tá? O SINARM vai autorizar antes e depois a PF expede. Conseguiram compreender, pessoal? Vão errar isso aqui em prova? Não, né? Para vocês não errarem, o que vocês fazem? Tira um print, tira uma foto, posta lá no Instagram, marca o professor Robson. O professor Robson vai ter o prazer de reportar vocês. Agora, se vocês não printarem, não tirar a foto, o que é que vai acontecer? Vocês vão esquecer. Eu tô avisando, vocês vão esquecer. Então, para você não esquecer, tira o print, tira a foto, vai ficar registrado. Vai passar 24 horas nos seus stories, você vai ficar olhando. Quem expede é a Polícia Federal. Não vou confundir, dizer que é o sinal. Pessoal, não é uma nem duas questões de prova que cobrou isso aqui, não, tá? Várias questões de prova. E se você errar uma questão dessa, marcar na sua prova, naquele belo domingo, valendo tudo ou nada, a tua aprovação ou a tua reprovação, a tua farda ou tua camisa paisana do Flamengo, valendo tudo ou nada, você marca lá que quem expede o CRAF é o SINARM, irmão, tu merece levar uma pizza de cipó de goiaba. E outra, não diga que foi meu aluno, viu? Diga que estudou com cachorro, tá? Diga que estudou com cachorro, mas não diga que estudou comigo, não. Porque eu estou reforçando para vocês aqui. Eu estou dizendo, isso vai cair em prova. Isso vai cair em prova e uma porrada de gente vai marcar. Quem expede o certificado de registro de fogo é o SINARM. Uma porrada de gente. Prá! Beleza, isso, SINARM. Vocês não. Vocês vão marcar lá que é a PF. Beleza? Tranquilos? Fala, Leandro. Ô, professor, essa parte aí é importante, muito importante mesmo. Principalmente, tem pessoas que pensam que quem tem o CRAF tem um porte. E confundem muito na hora de prova. Tá entendendo? Sim, perfeito. Tá? Como eu já falei para vocês, CRAF é igual a posse. CRAF é igual a posse. Quem vai te dar o porte de arma de fogo, via de regra, no Brasil, é a tua função. Então, é a tua funcional que vai dizer autorizado a portar arma de fogo em todo o território nacional. Deixa eu ver se esse CRAF não aparece para vocês. Não aparece. Nesse que eu tô aqui também não aparece. No outro que eu tenho... Não, esse aqui também não tem. No outro que eu tenho, tem lá dizendo, não é válido como documento, como porte de arma de fogo. Tá? Então, esse aqui não tem. No outro, que é da 9mm, tem dizendo lá, não é válido como porte de arma de fogo. Porque isso aqui só te garante a posse. O CRAF só te garante a posse. Quem vai te garantir o porte é geralmente a tua funcional. Tá? Beleza? Conseguiu compreender? E aí, ó, tem que ter os dois documentos, tá? São dois documentos. Um seu e o outro da arma. Tá? Tem que andar com os dois documentos. Beleza? Vamos lá. Seguindo, então. Artigo 5º, parágrafo 2º. Os registros, ou melhor, os requisitos de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do artigo 4 deverão ser comprovados periodicamente, em um período não inferior a 3 anos, na conformidade do estabelecimento do regulamento dessa lei, para renovação do certificado de registro de arma de fogo. Então, quem tem posse de arma de fogo, quem tem esse registro de arma de fogo, tem que comprovar aqueles requisitos que a gente viu nos incisos 1, 2 e 3, periodicamente. Periodicamente. Em período não inferior a 3 anos. Tá? Então, ó, em no máximo 3 anos, você vai ter que passar por tudo de novo. Vai ter que passar por tudo de novo para manter ali o teu registro de arma de fogo. Isso se você for adquirir a tua arma de fogo pelas vias que a gente falou aqui, tá? Não vou confundir a cabecinha de vocês por enquanto. Lá na frente eu explico melhor. Beleza? Mas, memória dessa forma. Os requisitos que tratam os incisos 1, 2 e 3 do artigo 4º deverão ser comprovados periodicamente, em período não inferior a 3 anos. Ou seja, em no máximo 3 anos, eu vou ter que passar por tudo de novo para poder renovar meu CRAF. Conseguiram compreender, pessoal? Sim? Beleza, então. Então, vamos lá. Artigo 5º, parágrafo 5º. Os residentes em área rural, para os fins do disposto no caput desse artigo, considera-se residência ou domicílio toda a extensão do respectivo imóvel rural. Isso aqui foi uma conquista que o pessoal do agro, os fazendeiros, conseguiram
na época do governo Bolsonaro, né? 2019. Conseguiram ter reconhecido a posse de arma de fogo em todo o território ali da sua residência rural. Então, se o cara tem uma fazenda, tem um sítio, ele está com arma de fogo na cintura, dentro da sua propriedade, dentro do seu terreno, é considerado como posse, tá? Então, tá tudo certo. Antigamente, o cara poderia ser interpelado e responder por porte ilegal, se ele não estivesse dentro da casa. Dentro da casa. Se ele estivesse fora, estivesse no terreno, dentro das cercas, se ele estivesse por ali com a arma, ele poderia responder por porte legal. Isso foi corrigido, tá? E o residente de área rural, que tiver o CRAF, ele poderá ter a sua arma dentro de toda a extensão do imóvel, e aquilo não vai ser considerado porte, e sim posse. Beleza? Tranquilos? Mas então, seguindo. Parágrafo 3º. O proprietário de arma de fogo com certificado de registro de propriedade expedido por órgão estadual ou do Distrito Federal até a data de publicação dessa lei, que não optar pela entrega espontânea prevista no artigo 32 dessa lei, deverá renová-lo mediante o pertinente registro federal até o dia 31 de dezembro de 2008, ante a apresentação do documento de identificação pessoal com prova de residência fixa, ficando dispensado o pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências no inciso 1 a 3 do caput do artigo dessa lei. Aqui eu deixei esse parágrafo 3º apenas para o material ficar completo. Aqui é o que nós chamamos de disposições transitórias, tá? Disposições transitórias que está aqui na lei para quem já tinha, né, o registro de arma de fogo antes da promulgação da lei. Beleza? Tranquilos? Seguindo, então. E só estou passando rápido porque não costuma cair em prova, né? Porque não costuma cair em prova, não. É bom vocês terem a noção que isso aqui existe, para depois dizer, o professor não estava no material. Está no material, tá? Mas não costuma cair, não. Artigo 5º, parágrafo 4º. Para fim do cumprimento do disposto no parágrafo 3º desse artigo, o proprietário de arma de fogo poderá obter, no Departamento da Polícia Federal, certificado de registro provisório, expedido na rede mundial de computadores, internet, na forma de regulamento e obedecidos os procedimentos a seguir. Tá? Mais um aqui de disposição transitória. Tá? Emissão de certificado de registro provisório pela internet. Lembra que eu falei para vocês acerca do registro precário? É isso aqui. Com validade inicial 90 dias. E revalidação pela unidade do Departamento da Polícia Federal do certificado de registro provisório, pelo prazo que estimar como necessário para a emissão definitiva do certificado de registro de propriedade. Tá? Disposições transitórias, isso aqui não costuma cair em prova, é bom vocês darem uma lida só para saber que existe, beleza? Avançando, então, para uma parte, pessoal, que não cai, não. Aqui despenca em prova, tá? Aqui despenca em prova de concurso. Despenca em prova de concurso, de verdade. Falando sobre o porte. Até agora nós falamos só de posse, né? Posse. Agora vamos falar sobre porte. Agora se ajeitem na cadeira, que eu vou falar como é que faz para ter porte de arma de fogo no Brasil. E o artigo que trata sobre isso é o artigo 6º. E o artigo 6º diz o seguinte, ó. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Ô, professor, como assim? O senhor disse como é que ia falar como é que faria para ter o porte? Pois é, estou falando. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional. Tá? Então, via de regra, a regra é o quê? É a proibição. Não pode ter arma de fogo no território nacional. Beleza? A regra é essa. Salvo para os casos previstos em legislação própria e para, aí é que entra as exceções, que são várias. E aí já respondo a pergunta do Guerreiro. Só quem pode portar arma de fogo são os integrantes do caput do artigo 44 da Constituição? Não. A gente vai ver agora quem é que pode portar arma de fogo no Brasil. Vejamos. Integrantes das Forças Armadas. Quem é a Força Armada no Brasil, pessoal? É a mãe, né? Marinha, Aeronáutica e Exército. Os integrantes dos órgãos referidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 44 da Constituição Federal e a Força Nacional de Segurança Pública. Tá? Até a promulgação dessa lei, não existia polícia penal. Tá? E por isso, mais à frente, vocês vão ver os integrantes aí das forças penais, não é... A Polícia Penal, a distrital, foi em 2019 que foi incluída. Exatamente. A lei é de 2003. Tá? E a lei trata como agente judiciário, vocês vão ver. Ó, inciso 3º. Os integrantes das guardas municipais, das capitais dos estados e dos municípios, nas condições estabelecidas no regulamento dessa lei. Essa parte que está arriscada foi declarada inconstitucional
pelo STF. Se você tiver alguma perguntinha aí sobre guarda municipal, segura que a gente vai ter um momento nessa aula que a gente vai tratar exatamente sobre isso, sobre guarda municipais, tá? Vai falar exatamente sobre isso aí. Inciso 5, perdão, o 4 foi vetado, os agentes operacionais da ABIN, os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Então, o pessoal da ABIN e o pessoal do GSI. Aqui é a ABIN e GSI. ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e GSI, Gabinete de Segurança Institucional, tá? Que é da Presidência da República. O pessoal faz a segurança dos presidentes e dos ex-presidentes da República. Tá? Os ex-presidentes da República também têm direito à segurança. Inciso 6º. Os integrantes dos órgãos policiais, referidos no artigo 51, inciso 4, e no artigo 52, inciso 13. Aqui são as polícias legislativas federais, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. Beleza? Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas portuárias. Então, agentes e guardas prisionais, conforme está previsto no Estatuto do Armamento, porque não existia ainda a Polícia Penal, tá? É por isso que trata dessa forma, agentes e guardas prisionais. Inciso 8º, as empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas para integrantes das entidades de desporto legalmente constituída, cujas atividades esportivas demandem o uso de arma de fogo, na forma do regulamento dessa lei, observando-se no que couber a legislação ambiental. Integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e autoria fiscal do trabalho, cargos de auditor fiscal e analista tributário. Então, esses cargos também têm direito ao porte de arma de fogo, tá? No Brasil. Então, normalmente, pessoal, quando você faz concurso para a polícia, você não precisa tirar o porte de arma de fogo. Quando você forma e que você recebe a sua funcional já é o seu porte de arma de fogo e acabou. Só que alguns cargos que não tem no curso de formação, a formação policial e toda a parte de tiro, de prova de tiro, essas pessoas vão ter que tirar o porte posteriormente, tá? É o caso do auditor fiscal, o analista tributário, os bombeiros, na maioria dos estados, tá? Então, na maioria dos estados vão ter que tirar o porte por fora, porque o curso de formação não forma você para portar arma. Você tem um direito, mas você tem que correr atrás por fora, beleza? Os tribunais do Poder Judiciário, descritos no artigo 92 da Constituição Federal, e os ministérios públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo de servidores e seus quadros pessoais, que efetivamente estejam no exercício das funções de segurança, que hoje a gente chama de quê? Policial. Hoje virou policial também. Antes era segurança institucional, hoje é policial judicial ou policial ministerial. Na maioria dos órgãos já, tá? E as polícias que eles integram não fazem parte do rol da segurança pública, né? Eles fazem parte de uma chamada polícia institucional, proteger os interesses da instituição. Tá? Então, Poder Judiciário, policial judicial, na maioria dos tribunais. E Ministério Público, já em alguns tribunais, já é policial ministerial também. Beleza? Tranquilo, então. Na forma e regulamento emitido pelo CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Tá? CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Poder Judiciário, e Conselho Nacional Público, CNMP, Ministério Público. Beleza? Então, quem é que pode portar arma de fogo no Brasil? Essas pessoas aqui. Tá? Via de regra, são essas pessoas aqui, e o resto, proibido. É isso aqui. Tranquilos? A regra é essa. Tem exceções? Tem. Mas não veremos na aula de hoje. Pessoal, até aqui, dúvidas? Tá tranquilo? Posso avançar? Tranquilo, né? Então, beleza. Vamos avançar. Pessoal, falei para vocês que eu ia tratar sobre o porte de arma das guardas municipais. E aqui a gente tem o Estatuto de Armamento versus a ação direta de inconstitucionalidade 5948, foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. E o que é que foi decidido? Vamos ver. Como era o texto da lei antes dessa ação direta de inconstitucionalidade? Era assim: é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo
para os casos previstos em legislação própria e para os integrantes das guardas municipais, das capitais e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento dessa lei. Inciso 4. Os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes com esse serviço. Pessoal, isso aqui gerava uma confusão danada, todo mundo queria ter porte de arma e só alguns guardas que podiam, e isso foi parado no Supremo Tribunal Federal. Então, se você quer printar e quer tirar uma foto dessa tela, não precisa, porque isso aqui não está valendo mais. Tá? Essa era a redação original do Estatuto do Armamento. Não está mais assim. Por quê? Porque veio uma ADI, uma ação direta de constitucionalidade, a 5948, do Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: declarar a inconstitucionalidade dos incisos 3 do artigo 6º da Lei 10.826 de 2003, a fim de invalidar as expressões das capitais dos estados e com mais de 500 mil habitantes, e declarar a inconstitucionalidade do inciso 4 do artigo 6º da Lei 10.826, por desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade e da eficiência. Claro, não fazia sentido. Com base no princípio da igualdade, algumas guardas municipais têm porte de arma e outras não. E não faz sentido todo o princípio da eficiência também. Algumas guardas municipais têm porte e outras não. Negativo. Isso caiu por terra. E hoje, o que é que está previsto? Esse aqui, ó. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para os integrantes das guardas municipais nas condições estabelecidas no regulamento dessa lei. Inciso 4, vetado. Acabou. É isso que está valendo. Então, hoje, pessoal, guarda municipal tem porte de arma de fogo, no serviço ou fora dele. Só tem uma diferença. No serviço, se a instituição, guarda municipal, não fornecer arma de fogo, via de regra, você não vai poder ter a sua arma particular de forma ostensiva. Porque, normalmente, para trabalhar, você não pode trabalhar com sua arma particular. Não pode utilizar sua arma particular para o trabalho. Não, sua arma particular é para a sua defesa. Então, para que a guarda municipal porte arma em serviço, ostensivamente, precisa que o município forneça essas armas. E aí tem município, tem guarda municipal que é armada e tem guarda municipal que não é armada. Mas, independente de qualquer caso, tanto no caso como em outro, as guardas municipais hoje no Brasil possuem direito ao porte de arma. A diferença é que umas já vão se formar, já vão ter o porte, e outras vão ter que tirar o porte depois. Beleza? Tranquilo, pessoal? Sossegado, né? Então não cai na besteira da prova dizendo que a guarda municipal não tem porte, ou só vai ter porte de serviço, ou depende do tamanho do município. Não, esqueçam isso. Guarda municipal tem direito a porte de arma. Beleza? Vamos lá. Seguindo para o final, tá? Vamos embora. O texto atual do Estatuto, continuando, esse aqui, ó. Os integrantes das guardas municipais dos municípios que integram região metropolitana será autorizado o porte de arma de fogo quando em serviço. Isso aqui ficou um texto morto da lei, tá? Porque hoje não faz mais sentido, né? Já que o STF classificou para todos, esse texto existe, mas não faz sentido, porque os que não integram os guardas municipais que não integram região metropolitana podem portar também, tá? E os que estão na folga podem portar também. Então, ficou um texto morto, tá? Mas tá na lei, tá válido, tá? Tá um texto morto na lei, mas tá lá na lei ainda, por isso eu trouxe para vocês. Beleza? Simbora então, avançando. Artigo 6º, parágrafo 3º. A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimento de ensino da atividade policial. Pessoal, aqui tem até uma aula que eu falei. Policial pode ser PM, pode ser polícia penal, polícia civil. Aí Cássio até meu professor, eu vi no Estatuto da Guarda que não pode. Estabelecimento de natureza militar. De verdade, eu não sabia, tá? Eu não sabia, mas essa é a verdade. Tem lá previsto, lá no Estatuto das Guardas Municipais, que o estabelecimento de ensino de atividade policial não pode ser de natureza militar. Então as guardas municipais terão a sua formação funcional e de seus integrantes em estabelecimento de ensino da atividade policial, e aqui tem que ser polícia civil ou polícia penal, tá? Isso vai ser cobrado em prova? Não vai. Tá? Aqui não vai ser cobrado em prova. Vira de regra. Estabelecimento de ensino de atividade policial. Acabou. Atividade policial. Acabou. É isso aí, atividade policial. Beleza? Vai ter que ter mecanismo de fiscalização e controle interno. Tá? Então, mecanismo de fiscalização e controle interno, corregedoria. Então, para ter porte de arma de fogo, vai ter que ter corregedoria e vai ter que ter formação funcional em estabelecimento de atividade policial. Beleza?
nas condições estabelecidas no regulamento dessa lei, observada a supervisão do MJ. Quem vai supervisionar? O MJ, o Ministério da Justiça. Beleza? Massa, então. Print, foto para quem quiser e vamos avançar. Artigo 6º, parágrafo 1º. E aí apareceu uma foto minha aí. E aí, por quê? Para mostrar para vocês o seguinte. As pessoas previstas nos incisos 1, 2, 3, 5 e 6 do caput desse artigo terão direito a portar arma de fogo de propriedade particular. Lembra da minha 380? Pois é. Ou fornecida pela instituição, pela respectiva corporação ou instituição. A minha 9mm, com o brasão da República e o nome aqui do DEPEN. E o símbolo da Polícia Penal Federal. Tá? Então, fornecida pela instituição. Então, particular ou fornecida pela instituição. Mesmo fora do serviço. Estou de serviço agora ou não, né? Então, posso utilizar, ó, particular ou fornecida pela corporação ou instituição, mesmo fora do serviço, nos termos do regulamento dessa lei, com validade em âmbito nacional, para aquelas constantes no inciso 2, 5 e 6. Tá? Um outro detalhe que eu vou trazer para vocês, que eu falei, que eu segurei para não falar, que é acerca da necessidade de tirar o porte, lembram? De tirar o CRAF. Tem aqueles requisitos, não, a posse. Tem aqueles requisitos. Vou falar para vocês aqui. Quando se trata de polícia, é diferente também, tá? Vamos ver? Ó, os integrantes das Forças Armadas, das polícias federais, estaduais e do Distrito Federal, bem como militares dos estados e do Distrito Federal, ao exercer um direito descrito no artigo 4º, ficam dispensados do cumprimento dos incisos 1, 2 e 3 do mesmo artigo, na forma do regulamento dessa lei. Ou seja, esquece aquilo ali. Esquece aquilo ali. De todos aqueles requisitos para tirar o CRAF. Não. Por quê? Porque você já passou por investigação social, você já passou por curso de tiro. Cara, tá portando? Já era, pai. Acabou. Você tem porte e posse e acabou. Ah, mas aquela regra lá dos 3 anos se aplica para quem não é polícia, para quem não é Forças Armadas. Por quê? Forças Armadas, polícias federais, estaduais e militares não vão passar, não vão precisar comprovar aqueles requisitos e não vão precisar estar renovando o CRAF a cada 3 anos. Não, esse CRAF aqui é meu e acabou e já era, vou renovar nunca mais. Beleza? Tranquilos? Artigo 6º, parágrafo 1º, os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam submetidos a regime de dedicação exclusiva, sujeitos à formação funcional nos termos do regulamento e subordinados a mecanismos de fiscalização de controle interno. Mais um texto morto da lei, tá? Existe, está aí previsto, tá? Mas texto morto da lei porque, obviamente, todos esses requisitos já existem para todas as polícias penais, né? Que deixaram de ser agentes e guardas penais para serem policiais penais, federais, estaduais ou distritais. Beleza? Tranquilos? Posso avançar? Artigo 7º-A. As armas de fogo utilizadas pelos servidores das instituições descritas no inciso 11 do artigo 6º serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas instituições, podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo estas observar as condições de uso e armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo certificado de registro e autorização de porte expedido pela Polícia Federal em nome da instituição. Estamos falando das polícias judiciais e das polícias ministeriais, conforme falei para vocês, tá? Beleza? Avançando. O porte de arma pelos servidores das instituições de que trata este artigo fica condicionado à apresentação de documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes no artigo 4º dessa lei, bem como a formação funcional em estabelecimento de ensino de atividade policial e a exigência de mecanismo de fiscalização e controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento dessa lei. Então, os mesmos requisitos aqui para as guardas municipais também estão previstos para as polícias municipais e os mesmos requisitos previstos para as guardas municipais são os requisitos para as polícias judiciais e ministeriais. Quais são? Formação funcional em estabelecimento de ensino de atividade policial e mecanismo de fiscalização e controle interno.
Normalmente são as corregedorias. Beleza? Tranquilos? Avançando. Agora a gente fala, já segue para o final, das armas de fogo na segurança privada. Como é que funciona? A gente vai introduzir aqui essa parte de arma de fogo na segurança privada, mas tem muita coisa ainda para ver nas próximas aulas, tá? As armas de fogo utilizadas pelos profissionais de segurança privada, dos prestadores de serviço de segurança privada, e das empresas e dos condomínios, edilícios, possuidores de serviços orgânicos de segurança privada, constituídas na forma da lei, serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas quando em serviço. Tá? Então, pessoal aí, ó, deixa eu ver se tem algum aluno meu aí que é vigilante. Aqui na aula não, mas Adalto, Daniel, são vigilantes, de vez em quando postam lá, estudando, na mentoria, revólver 38 enferrujado do lado, estudando. Eu quero ver postar em casa. Quero ver postar com revólver em casa. Por quê? Só pode ser utilizado em serviço, beleza? Devendo essas, observarem as condições de uso e armazenagem estabelecidas pelo órgão competente. E se liguem, pessoal. Lembra do CRAF? Lembra da autorização de porte? Pois é. Vão ser expedidos pela PF, mas é em nome do segurança? Do vigia? Não. É o nome da empresa, tá? Não é cada vigilante que vai ter o porte, não. Vai ter o CRAF e a autorização de porte, não. É o nome da empresa. Então, o cara utiliza o nome da empresa e tem esse certificado de registro de autorização para porte em nome da empresa. Tá? É nome da empresa, não é nome do vigilante, não. Beleza? Mas, então. Parágrafo 1º. O proprietário ou o diretor responsável de empresa de segurança privada e de transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do artigo 13. Lembra que foi falado? Sem prejuízo das demais sanções administrativas e civis, se deixar de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outra forma de extravio de arma de fogo, acessório e munição. Então, ó, se aplica para arma de fogo, acessório e munições. Isso tem que ser comunicado nas primeiras 24 horas, depois de ocorrido o fato. Tá? Tem que comunicar nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Beleza? Beleza. O certo é comunicar imediatamente, né? Pra depois o cara não ser investigado aí por uma possível facilitação, porque não registrou a ocorrência logo. Tá? Então, o cara pode registrar dentro das 24 horas? Pode. O ideal, registrar imediatamente. Se passar das 24 horas, o releixo é tanto que você comete crime. Tá? Você comete um crime se você não fizer esse registro dentro das primeiras 24 horas, depois de ocorrido o fato. Tá? E aqui, pessoal, só um entendimento do STJ acerca disso, que é o seguinte. É possível que a arma seja extraviada de uma empresa de transporte de valores, por exemplo, que esteja fechada no final de semana. E aí, esse extravio, esse furto dessa arma de fogo aconteceu num sábado. E os responsáveis da empresa só tiveram ciência do ocorrido na segunda-feira, quando chegaram lá que viram que a empresa tinha sido arrombada. Se isso acontecer, de acordo com o STJ, vai se contar as 24 horas a partir da ciência. Vai contar essas 24 horas a partir do momento que se teve a ciência, tá? do fato, para efeito criminal, beleza? Porque ninguém pode ser punido por uma coisa que nem sabia que estava acontecendo. Tá? O cara nem sabia que a empresa foi violada e ele vai responder por crime. Não pode, tá? Então, se for detectado ali na segunda-feira, nesse exemplo, o cara só vai responder pelo crime a partir de 24 horas depois da ciência do fato. Tranquilos? Posição do STJ para uma prova ali. Prova de guarda municipal também não cai, mas de uma prova de polícia civil, de polícia penal, que cobre ali um aprofundamento, é importante saber desse entendimento do STJ. Beleza? Simbora então. Para o segundo, e a gente já caminha para o final, tá? Já estamos indo para o final. A empresa de segurança e transporte de valores deverá apresentar documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes no artigo 4º dessa lei, quanto aos empregados que portarão arma de fogo. E, por fim, a listagem dos empregados das empresas referidas nesse artigo deverá ser atualizada semestralmente. Então, prazo precisa memorizar, porque bancas adoram cobrança de prazo, tá? Então, ó, semestralmente,
a lista dos empregados das empresas deverão ser atualizadas junto ao SINAR. Beleza? Tranquilos? E aí, já se encaminhando para o final, agora sim, final. Vou falar de um tópico que é lá na frente, está lá no final do estatuto, tá? Mas pela sua recorrência, eu vou trazer agora para fechar a aula de hoje, tá? Pela sua recorrência, cai bastante em prova esse artigo, então, se preferir trazer logo na aula de hoje. É o seguinte, vejamos. Artigo 25. As armas de fogo apreendidas, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem a persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz ao comando do Exército. E aqui não interessa, tá? Não interessa se é arma de fogo de uso restrito, se é de uso permitido, não interessa. Arma de fogo apreendida vai para o comando do Exército. Beleza? Será encaminhada pelo juiz competente ao comando do Exército no prazo de 48 horas. O juiz vai ter 48 horas. Depois que essas armas não interessarem mais, o juiz manda para o comando do Exército no prazo de 48 horas. É prazo? É importante saber. E aí, chegando no comando do Exército, o que é feito? Destruição ou doação. Destruição ou doação. Se servir para os órgãos de segurança pública ou para as Forças Armadas, doação. Se não serve, destruição. Basicamente isso. Conseguiu entender, pessoal? Sim? Consegui, pessoal. Por isso que acho que cai na foto é só de matar passarinho, né? Cai boa a foto doada. Pois é. Se não serve para a polícia, se não serve para as Forças Armadas, destrói. Tá? Não vai seguir, destrói. É basicamente isso aí. Tranquilo, pessoal? Professor, deixa eu ver se eu entendi. Você falou que, no caso, as armas de fogo, vamos supor, tanto de uso restrito quanto de uso permitido, é tudo no comando do Exército, não é isso? Quando são apreendidas. Isso, aí perfeito. você falou que, no caso, o juiz tem 48 horas para decidir o que vai fazer com as armas, é isso? Não, o juiz não decide, quem decide é o comando do Exército. Ah, tá. Aí um exemplo, tipo assim, se servir, assim, para o caso dos integrantes assim, das Forças Armadas e tudo, aí no caso vai ser doação. Aí se não servir, como é que diz? Destruição, é isso? Perfeito, exatamente. Exatamente a pergunta que o Lucas fez aí no chat também. Então, basicamente, vou reler com vocês o artigo 25. Ó. As armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem. A arma foi apreendida, não interessa mais a persecução penal, o cara já foi preso, já foi condenado. Essa arma que está apreendida, no caso tipo apreendida numa situação de porte legal de arma de fogo, no caso de crime de posse ilegal, foi apreendida, não interessa mais a persecução penal. O juiz pega, no prazo de 48 horas, e manda para o comando do Exército. E lá, o comando do Exército vai avaliar. O juiz não entende arma. O juiz não entende arma, via de regra, obviamente, né? O juiz não entende de arma. Quem vai decidir se vai doar ou se vai destruir é o comando do Exército. Beleza? Tranquilos? Beleza. A exemplo dessas armas que foram apreendidas, esses fuzis, tudo que não tem nem no Brasil, lá do Rio de Janeiro, vão tudo passar por esse processo, né, pessoal? Perfeitamente. Tá? Só que isso não acontece agora, tá? Isso aí demora um pouco, isso aí elas vão ser periciadas, e aí o juiz vai dizer, ó, não serve mais não. Se quem já foi periciado, já tem foto, já tem vídeo, já tem laudo pericial e tal. Beleza, manda pro Exército. Não ficar guardando isso aqui, não. Manda pro Exército. Não é assim que acontece. Pessoal, basicamente isso aí. Print foto pra quem quiser. Lembrando que quem não fez deu aquela moral pro no Instagram, ainda tá em tempo, dá aquela moral lá. Eu vou ter o prazer de repostar vocês assim que terminar a aula, tá? Instagram, @robson.ferreira_oficial. Beleza? Com isso, a gente finaliza essa primeira aula sobre o Estatuto do Desarmamento. Espero que vocês tenham gostado. Sigam-me lá no Instagram, conforme já falei, ó. Robson.ferreira_oficial. E lembre-se sempre do que eu sempre digo. A farda é o objetivo. E nós estamos juntos nesse propósito. Pessoal, muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima, tá? Quem quiser conhecer a nossa mentoria, fala comigo no privado. Temos também resumão de direito constitucional, R$37, cheio de bizu. Então, quem quiser, fala comigo no privado que a gente viabiliza isso aí, a sua aquisição. Tanto a mentoria quanto o nosso resumão. Beleza? Tamo junto, pessoal. Valeu!